Então vamos lá, turma. Agora eu vou mostrar então esse teorema, tá? Que diz o seguinte, vou tentar ser rápido, tá? Porque os vídeos têm que ser de 5 minutos. Então vamos lá. Eu tenho uma função p de x em y, que é quociente. Z é um espaço topológico e g outra função. Esse diagrama aqui, tá? Aí, o que o teorema está dizendo? Olha, isso aqui é uma função quociente, e essa função aqui vai ser contínua, a f vai ser contínua se, somente se, g é contínua. Agora, quem que é a f? A f ela é uma função que ela é induzida por g, tá bom? Da seguinte maneira, f bola p tem que ser igual a g. Então, a gente quer uma função que isso acontece. Agora, essa função só vai fazer sentido, a construção dessa função, se para cada fibra que eu tomar em x de um elemento de y, esse conjunto ele traga sempre no mesmo cara aqui em z. Caso contrário, você teria um problema com a definição mesmo de função aqui. Beleza? Então é isso que a gente quer. Você vai pegar a imagem inversa de uma fibra, e é isso que o exercício nos dá. Ó. G é uma função constante em cada fibra, P a menos 1 de y, para y pertencente a y grande, do espaço topológico. Então é isso. Então essa composição está muito bem definida. F e G estão muito bem definidas assim. O que a gente vai mostrar aqui, sendo G contínua, F vai ser contínua. Sendo F contínua, G vai ser contínua. Mais tarde a gente vai mostrar aqui, se G é quociente, F é quociente. Sendo F quociente, G quociente. Então, primeira parte, vou mostrar aqui. G contínua implica F contínua, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você pegou um X, elemento de x, você tem que essa composição aqui, ó, F bola P é G. Portanto, F bola P de x é o próprio G de x. Assim, se eu tomar, então, um aberto aqui em Z, se eu pegar a imagem inversa desse aberto, que é F menos 1 de V, vai estar em Y, pego V em Z, pego a imagem, vai estar em Y. E depois pegar a imagem inversa, pega aqui, ó, primeiro a imagem inversa de V, vai estar em Y. Agora pega esse conjunto, que é a imagem inversa de V, e olho para a imagem inversa dele em X. É exatamente esse conjunto aqui, ó, P é menos 1, de F é menos 1 de V. Mas isso aqui é a própria G é menos 1 de V, exatamente por causa dessa composição, tá bom? Isso aqui é a própria P é menos 1, bola F é menos 1 de V, é a mesma coisa que G é menos 1 de V. Agora, sendo V aberto, veja, se V é aberto, acontece que G é menos 1 de V também vai ser aberto. Por quê? Porque eu vou usar aqui agora o fato de G ser contínua. G contínua, então V aberto aqui implica que esse cara é aberto. Tá? Mas, se G é menos 1 é aberto, veja, P é menos 1 de F a menos 1 de V vai ser aberto também em X. Por quê? Então, olha só, primeiro, aqui eu tenho que G é menos 1 de V, que vai estar aqui, vai ser a mesma coisa que a composição. Então, sendo essa aberta, porque G é contínua, essa também vai ser aberta aqui em X. Tudo bem? Mas veja, esse conjunto sendo aberto em X, olha, quem que é P a menos 1 de F a menos 1 de V? Eu estou pegando a imagem inversa de um conjunto de Y. Tá? Então, veja, peguei a imagem inversa de um conjunto de Y, mas P ela é quociente. Então, característica de função quociente é que se a imagem inversa de um conjunto é aberta, significa que esse próprio conjunto é aberto. Tá? Ou seja, F a menos 1 de V tem que ser aberto em Y. Tá? E isso implica que F é contínua. O que eu fiz? Peguei um aberto em Z e mostrei que a imagem inversa dele em Y também é aberta. Tá? E daí a gente conclui, então, que G sendo contínua implica F contínua. Agora, a recíproca, que é sendo F contínua, G vai ser contínua, é exatamente pela composição de funções, porque G é definida como a composição de duas funções, F bola P. Se, ó, P é quociente, só que sendo quociente ela é contínua. E F sendo contínua, então a composição é contínua e G é contínua, tá bom? Essa então é a primeira parte da demonstração. Vou pausar o vídeo aqui e vou fazer outra. Agora vou mostrar a segunda parte do teorema, que
diz o seguinte: f será quociente se somente se g for quociente. Então, tenho aqui esse mapa, esses mapas, né, P, G e F, tal que G é a composição dessas duas, e vou mostrar então que, sendo F quociente, G vai ser quociente, sendo G quociente, F é quociente. Então, vamos supor que G é quociente. Então, eu vou tomar um conjunto aqui em Z e vou mostrar que GF a menos 1 de V sendo aberto aqui em Y vai implicar que V é aberto em Z. Tá? Que é exatamente o que a gente precisa para mostrar que isso aqui é de fato é quociente. Tá? Porque contínuo a gente já mostrou, sendo essa contínua, essa aqui vai ser contínua. Então vou usar que essa aqui é quociente para mostrar que essa também é quociente. Tá? Então vamos lá. Se V é um conjunto de Z, então a imagem de Z é aberta, vai ser aberta essa imagem de V por a imagem inversa de V via G, vai ser aberto se, quer dizer, se isso for aberto, implica que V é aberto, pelo fato de G ser quociente. É exatamente essa definição. Mas quem que é G menos 1? Olha só. G menos 1 é P a menos 1, bola, F a menos 1 de V. Tá bom? Então, veja. Agora, se F a menos 1 de V é aberto, a continuidade de P vai garantir que P a menos 1 de F a menos 1 seja aberto em X. Tá bom? Ó, veja. Esse aqui é P menos 1 de F menos 1 de V. Se esse cara aqui é aberto, então P a menos 1 desse aberto tem que ser um aberto, porque P é contínua. Tá bom? Deixa eu até corrigir aqui que ficou. Pronto. Então tá. Então, essa aqui é aberta implica que P a menos 1 desse aberto vai dar um aberto aqui. Beleza? Então, agora, só que P a menos 1 de F a menos 1 de V é a própria G a menos 1 de V. Beleza? Então, olha só. Estou pegando um V aqui e estou verificando o seguinte. Pego a imagem inversa de V, está em Y, F menos 1 de V. Se F a menos 1 de V for aberto em Y, se F a menos 1 de V for aberto em Y, então P a menos 1 de F a menos 1 de V vai ser aberto em X. Mas isso aqui é exatamente G a menos 1 de V. Então, quer dizer, se esse é aberto, então G a menos 1 é aberto. Mas G não é quociente, então V também é aberto. Tá? Agora, G, ela vai ser sobrejetiva. Ela é sobrejetiva porque é um mapa quociente. P também é sobrejetivo. Então, o que vai acontecer é que F também vai ser sobrejetiva. Além disso, G contínuo implica F contínuo, que a gente já mostrou. Portanto, você tem F como uma função contínua, sobrejetiva, e como a gente acabou de mostrar, ela também é quociente. Tá? Porque se você pega uma imagem inversa de um conjunto que é aberta, vai implicar que o conjunto V, esse mesmo conjunto, tem que ser aberto. Tá bom? Então, quer dizer que F é quociente. Tá bom? Agora, mostrar que se F é quociente e G é quociente, é aquele exercício que eu deixei para vocês. Vai ser o seguinte, F quociente, P quociente, então G é exatamente a composição dessas duas, composição de quociente da quociente, e o resultado termina. Tá bom? Então vamos lá, vou encerrar esse vídeo. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar esse corolário aqui, um corolário do teorema anterior. Então a gente tem uma função G, que inicialmente contínua e sobrejetora, e o G estrela, que é uma partição do conjunto X, ele vai ser definido como, olha só, as imagens inversas, as fibras, na verdade, né, que vai particionar o conjunto X para formar o X estrela, são as imagens inversas desse mapa. Você pega a fibra, pega um cara aqui, um único cara, olha para a fibra dele. Então, esse aqui vai particionar o meu conjunto X. Esse conjunto X estrela está definido assim, a gente vai colocar a topologia quociente dele. Claro, a topologia quociente dele vai ser a topologia induzida pelo mapa projeção, que é esse aqui, né? Tá bom? Pega um cara e leva na sua classe. Tá bom? É isso. Então, você pega a topologia quociente aqui
em x estrela. Então, o que o corolário diz? A função g induz uma f, função contínua e bijetora, veja, ela vai ser a f, assim como nós fizemos lá no teorema, essa construção vai ser parecida, só que aqui o que eu vou ter é que f vai ser contínua e bijetora, exatamente pelo fato desse conjunto ser o x estrela, uma partição de x, tá bom? E a função f, então essa função que nós criamos, ela vai ser um homeomorfismo. Bom, ela ser bijetora e contínua não significa homeomorfismo. Se é um homeomorfismo, a imagem inversa de um aberto tem que ser também aberto, né? Então, vai ser o homeomorfismo somente se g for quociente, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou mostrar então que f é uma função contínua e bijetora, tá bom? Então, veja, ó, a construção é a seguinte, eu tenho o P, que é uma projeção, esse aqui é um mapa quociente que vai de x para x estrela, aquela construção que nós fizemos em sala. O P, então, é a projeção, e tem o G, esse mapa aqui que é contínuo e sobrejetivo. E eu vou mostrar que F, então, é contínua. Ela é contínua exatamente pelo resultado anterior, né? Já sai direto, que ela é contínua, tá bom? Porque essa aqui é contínua, essa sendo contínua, essa aqui também vai ser contínua. Se somente sim, inclusive. Agora, eu vou mostrar, então, que f é uma função que ela é bijetora, ela é contínua, mas ela é bijetora, tá bom? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou tomar elementos distintos aqui, em x estrela, e vou mostrar que eles têm que me dar imagens distintas, para mostrar que ela é injetiva. Para ela ser sobrejetora, a construção que a gente fez lá no teorema também. Essa aqui é sobrejetora, essa é sobrejetora, então essa vai ser sobrejetora também. Então, basta mostrar a priori que essa função é injetiva. Então, eu pego dois elementos, ó. Tá, vamos observar o seguinte antes. Então, P é tal que P de x é g a menos 1 de z, né? Porque essas são as classes aqui, são conjuntos como esse, tá bom? Mas que conjunto que é esse aqui? Está vinculado a esse x da seguinte maneira. O g de x, então, tem que ser z. Beleza? Estou pegando as fibras de z. Então, esse P de x, quando eu aplico a projeção, vai numa classe de equivalência em x estrela. Essa classe de equivalência são exatamente todos, ela é formada por todos os elementos que são equivalentes da seguinte maneira. Todos os elementos de x tal que a imagem é z. Todo mundo de x que via g vai em z, tá? Todos esses caras vão dar essa classe de equivalência. Então, veja, a função f, ela é criada tal que g é igual a f bola p. Então, quer dizer que f vai ser g bola p menos 1. Então, a gente vai usar isso. Agora, pega aqui dois elementos, então, de x estrela, que é essa partição. O que eu tenho? Quem que é o x esse cara aqui, esse elemento essa classe de equivalência aqui dentro? Vai ser exatamente todo elemento de x, tal que g de x é z de x. Eu estou falando de z de x aqui só para vincular esse z com esse. Quando eu pego um y, vai ser todos os elementos de x, né, tal que g de x é z de y. Assim que a gente formou nossas classes, as partições ali, né, de x estrela. As partições em x estrela. Então, veja, quem que é o f de x? Vai ser o g, ó. O f é g bola p menos 1. Então, é g bola p menos 1 desse x aqui, tá? Então, mas quem que é o p a menos 1 de x? São todos elementos de x, tal que g de x vai dar o zx. Então, quer dizer que se eu aplicar g nesse conjunto de elementos de x, cuja imagem é z de x, então é claro, esse conjunto, isso aqui é um conjunto de pontos, tá? Esse conjunto, ele é um conjunto tal que para todo mundo aqui desse conjunto, o g vai levar exatamente no z de x, tá? Então, da mesma forma, eu mostro então que se eu pegar o f de y, vai levar no z de y, tá bom? Então, e esses caras aqui, obviamente, diferentes, que essas classes eu tomei como classes distintas. Então, esses caras distintos. Então, quer dizer que f é injetiva. Como ela já é sobrejetiva, como eu comentei, e ela vai ser contínua também, então, a gente já tem que f ela vai ser contínua, vai ser injetiva e vai ser sobrejetiva, então é bijetiva. Agora, nós vamos mostrar então que f
o que a gente precisa para que F seja um homeomorfismo? Então, agora basta exigir que G seja quociente. A gente não usou isso, né? Só usou G como função contínua sobrejetiva. Agora a gente vai usar que G é quociente e mostrar que se for quociente, então a função F vai ser um homeomorfismo. Próximo vídeo eu faço. Pessoal, agora, então, continuando a demonstração do corolário, eu vou mostrar que F vai ser um homeomorfismo somente se G for quociente. Tá? Então, vamos lá. Então, vou supor que G é quociente e vou mostrar que F vai ser um homeomorfismo. Beleza? Então tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, um aberto. Veja, F já é contínua, tá bom? Então quer dizer que se eu pegar um aberto em Z, a imagem inversa desse aberto aqui em X estrela vai ser aberto também, porque F é contínuo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então, um aberto aqui e quero mostrar que a imagem desse aberto é aberto aqui. Daí eu garanto que é um homeomorfismo. Beleza? Então vamos lá. O que eu faço? Eu pego um aberto em X estrela e o que vai acontecer? Se eu pego esse aberto em X estrela, P a menos 1 é aberto em V. Por quê? Porque P a menos 1 aqui, ó, ela é contínua, né? Ela é quociente, mas em particular ela é contínua. Então, a imagem inversa dela em X vai ser aberto. Tudo bem. Esse P a menos 1, então, é aberto. Agora, veja, quem que é esse P a menos 1 de V? Todo elemento aqui, que está no P a menos 1 de V, implica que o P de x está em V, só que o P de x é exatamente uma classe. Como que a gente define essa classe? São as imagens inversas de um Zx. Tá? Ou seja, G de x tem que ser o Zx. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que todo esse conjunto P a menos 1 de V, ele é um conjunto que, além de ser aberto, como a gente já verificou, ele é formado por elementos da pré-imagem de G. Agora, se ele é formado por elementos da pré-imagem de G e G é quociente, por hipótese, então quer dizer que G de P a menos 1 de V, e isso é exatamente o F de G, tem que ser aberto em Z. Então, vou repetir. Como isso aqui, G, é quociente, G sendo quociente, quando você pega G de P a menos 1 de V, como isso aqui é um conjunto formado por pré-imagens de G, então, pelo fato dele ser quociente e ser P menos 1 de V aberto, então a imagem por G tem que ser um aberto. Ou seja, o F de V é aberto em Z. Ou seja, F é um homeomorfismo. Então, o que eu fiz? Peguei um aberto aqui, mostrei que a imagem dele aqui dá um aberto em Z. Portanto, F, que já era contínua, agora também é um homeomorfismo. Tá bom? Então, é isso. Pessoal, agora, então, continuando a demonstração do corolário, eu vou mostrar que F vai ser homeomorfismo somente se G for quociente. Tá? Então, vamos lá. Então, vou supor que G é quociente e vou mostrar que F vai ser um homeomorfismo. Beleza? Então tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, um aberto. Veja, F já é contínua, tá bom? Então quer dizer que se eu pegar um aberto em Z, a imagem inversa desse aberto aqui em X estrela vai ser aberto também, porque F é contínuo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então, um aberto aqui e quero mostrar que a imagem desse aberto é aberto aqui. Daí eu garanto que é um homeomorfismo. Beleza? Então vamos lá. O que eu faço? Eu pego um aberto em X estrela e o que vai acontecer? Se eu pego esse aberto em X estrela, P a menos 1 é aberto em V. Por quê? Porque P a menos 1 aqui, ó, ela é contínua, né? Ela é quociente, mas em particular ela é contínua. Então, a imagem inversa dela em X vai ser aberto. Tudo bem. Esse P a menos 1, então, é aberto. Agora, veja, quem que é esse P a menos 1 de V? Todo elemento aqui, que está no P a menos 1 de V, implica que o P de x está em V, só que o P de x é exatamente uma classe. Como que a gente define essa classe? São as imagens inversas de um Zx. Tá? Ou seja, G de x tem que ser o Zx. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que todo esse conjunto P a menos 1 de V, ele é
um conjunto que, além de ser aberto, como a gente já verificou, ele é formado por elementos da pré-imagem de G. Agora, se ele é formado por elementos da pré-imagem de G e G é quociente, por hipótese, então quer dizer que G de P a menos 1 de V, e isso é exatamente o F de G, tem que ser aberto em Z. Então, vou repetir. Como isso aqui, G, é quociente, G sendo quociente, quando você pega G de P a menos 1 de V, como isso aqui é um conjunto formado por pré-imagens de G, então, pelo fato dele ser quociente e ser P menos 1 de V aberto, então a imagem por G tem que ser um aberto. Ou seja, o F de V é aberto em Z. Ou seja, F é um homeomorfismo. Então, o que eu fiz? Peguei um aberto aqui, mostrei que a imagem dele aqui dá um aberto em Z. Portanto, F, que já era contínua, agora também é um homeomorfismo. Tá bom? Então, é isso. Eu continuo no próximo vídeo. Por fim, turma, vamos ver dois exemplos aqui, então. O primeiro exemplo, ele vai mostrar que, dado um conjunto X, tá? A gente constrói uma função que é sobrejetiva e contínua de X em Z. Então, construo um conjunto X, construo um conjunto Z. Mostro que tem um mapa que é sobrejetivo e contínuo, tá? E a aplicação induzida de X estrela em Z, construindo X estrela, conforme a gente construiu no corolário anterior, pelas imagens inversas desse morfismo, essa função induzida ela vai ser bijetiva e contínua, mas não vai ser um homeomorfismo. Então, qual que é a ideia? Não vai ser um homeomorfismo porque G não vai ser uma aplicação quociente. Tá? O corolário diz que com essas condições, se F for F vai ser homeomorfismo somente se G for quociente. Então, F é bijetiva e contínua, mas não é um homeomorfismo, exatamente porque G não vai ser uma aplicação quociente. Então é isso. Constrói aqui o conjunto, eu vou mostrar graficamente, né, quem são esses conjuntos. Então aqui, ó, esse aqui é o conjunto X, são todos esses segmentos desse tipo, ele continua aqui, para cada inteiro, né, positivo, ou seja, qualquer número natural, eu tenho um segmento que se arrasta do eixo Y até a altura do 1 em X. Esse aqui que é o conjunto X. E tenho o conjunto Z, que é esse conjunto que são todos esses segmentos. Aqui continua para cá, ó. Continua para cá, tá vendo? Então, é como se você estivesse fazendo o seguinte, você está transformando cada segmento desse aqui num segmento como esse aqui, tá bom? Através dessa função G. Então, o que acontece? Essa função G, ela vai ser uma função que é contínua, é sobrejetora, só que ela não é quociente. Então, a f, que vai ser a função induzida por essa G, ela não vai ser um homeomorfismo. Tá? E aqui a gente mostra por que ela não é quociente. Tá? Então, o que você faz? Você cria um conjunto A, que está aqui em X, ele é saturado, tá bom? Mas aí quando você olha para o G de A, o A é saturado, mas é saturado e fechado. Esse A aqui vai ser um conjunto que é desses pontos aqui, ó, X1, X2, e vai tomando a sequência de pontos cada vez mais próximas do eixo Y e pertencentes a esses segmentos. Essa sequência, ela vai ser uma sequência, então, que é fechada, esse conjunto desses pontos vai ser um conjunto que é saturado, é fechado em X, mas a imagem não vai ser fechada. E a imagem não é fechada porque quando você pega a imagem desses pontos da sequência, essa sequência aqui vai convergir para zero, mas o zero não pertence à imagem não pertence à imagem de A, tá bom? Então você vai ter as imagens de cada ponto dessa sequência, que é uma sequência que não converge aqui, tá bom? Você vai ter uma sequência que converge, mas essa sequência converge para zero e o zero não pertence à imagem de A. O que eu estou dizendo com isso? A é saturado e fechado e a imagem não é fechada. Então, quer dizer que esse G não pode ser quociente. Lembra? Quando eu falei de quociente, eu disse que uma definição alternativa para mapa quociente é dizer que
saturados fechados levam em fechados, se somente se saturados fechados levam em fechados, tá bom? Então, isso é uma equivalência para mostrar, para definir a função quociente. Então, como isso aqui não acontece, então quer dizer que esse mapa não é quociente. Vocês olhem os detalhes desse exemplo. E, por fim, a gente constrói aqui uma aplicação que é a seguinte, olha, é a P cartesiano I, tá bom? Então, primeiro, a gente fala quem é a P, tá? Que é de x em x estrela, construído desse jeito. A gente fala quem que é esse x estrela aqui. Então, uma partição do conjunto x, uma partição de R, que, né, no fundo está fazendo o seguinte, pega todos os pontos, levam em si, no próprio, mas agora, toda vez que o meu ponto for os naturais, eu vou levar num ponto único, que é o B. Estou colapsando todos os naturais aqui em R num único ponto B, tá bom? Então, esse que é o nosso x estrela. E aqui eu tenho um mapa que é quociente. Depois eu tenho a aplicação I, que também é quociente. A aplicação identidade, né? Claro que ela é quociente, né? Porque, em particular, isso aqui é um homeomorfismo. Então, isso aqui, claro, você pega o cara e leva nele mesmo. A identidade, ela vai dar, então, um mapa quociente. Então, eu tenho PI, quer dizer, esse P e esse I quocientes, tá? Mas quando eu pego o produto, que é essa função produto aqui, construída desse jeito, isso aqui não é uma aplicação, isso aqui não é, de fato, quociente. Então, quer dizer, produto de quocientes não significa quociente, tá bom? Esse é o contra-exemplo. E vocês vão de lembrar que tem um resultado que eu pedi para vocês demonstrarem aqui. Se eu tenho duas aplicações quocientes e daí eu olho para esse mapa produto, essa função produto, então a função produto vai ser quociente se essas duas aplicações forem abertas, tá bom? Agora, o P não é uma aplicação aberta, é por isso que fura esse exemplo aqui. Então, esse aqui não vai ser quociente, essa é quociente, essa é quociente, esse mapa não é quociente, porque esse cara aqui não é, se fosse aberto, esse é aberto. Se esse fosse aberto, então teria que ser quociente ao exercício, tá bom? Mas como isso não é aberto, então isso aqui não precisa ser, de fato não é quociente, tá bom? É isso que esse exemplo diz. Então, finalizamos aqui, gente, finalmente, né? Eu vou tentar colocar todas essas videoaulas em um vídeo só do YouTube. Vou tentar fazer essa edição agora. Se der muito trabalho, eu vou salvar separadamente mesmo. Eu vou tentar juntar todas, tá bom? Então, valeu. Esse é o fim da 7ª aula.